Do quinto ano do Unisal Lorena, professor Luiz Flávio na área, né? Estamos de volta aqui aos trabalhos. Hoje vocês devem ter percebido que a iluminação está um pouco diferente, está um pouco mais escuro, mais amarelado, né? Estou fazendo um vídeo noturno, né? Estou inovando agora, todos os outros vídeos eu fiz de manhã, aproveitando a claridade aqui nessa área aqui da minha casa. Hoje estou fazendo um vídeo noturno, então a iluminação está um pouco mais escura, está um pouco mais amarelada. Mas mais importante do que a forma, né, que a estética, é o conteúdo, né, pessoal? E conteúdo hoje nós temos de sobra, turma. Tem muito conteúdo para essa aula, porque hoje, dando continuidade ao tema controle de constitucionalidade, que nós começamos a ver na aula passada, hoje nós vamos falar de sistema, né, ou sistemas de controle de constitucionalidade. Essa aula, pessoal, eu adverti na aula passada que essa aula talvez seja a aula mais importante para a gente compreender, né, a sistemática do controle de constitucionalidade, tá bem? Então essa é uma aula que eu reputo das mais importantes, não a mais importante dentro deste tema controle de constitucionalidade. Então a gente começa a falar de sistemas de controle. E quando falamos em sistemas de controle de constitucionalidade, nós estamos levando, pessoal, para distinguir, para classificar os diversos sistemas, nós estamos levando em consideração qual é o órgão responsável pela realização do controle de constitucionalidade. Quem vai fazer efetivamente o controle de constitucionalidade. Então, levando em consideração, né, o órgão responsável, incumbido do controle de constitucionalidade, eu tenho o controle político, jurisdicional e o controle híbrido, ok, pessoal? E é muito simples de entender isso daqui. Vamos lá. Quando eu falo em sistema de controle político, eu estou falando de um controle de constitucionalidade levado a efeito por órgãos governamentais não integrantes da estrutura do Poder Judiciário. Então, quando o controle de constitucionalidade é feito por órgãos integrantes, né, governamentais não integrantes da estrutura do Poder Judiciário, eu falo de um sistema, né, político de controle de constitucionalidade. Então, o sistema político de controle é isso. O sistema onde o controle é desenvolvido por órgãos governamentais não integrantes da estrutura do Poder Judiciário. E o que é o sistema de controle jurisdicional? Pô, aí é fácil, professor. É exatamente o contrário, né? Sistema de controle jurisdicional é aquele sistema de controle de constitucionalidade onde o controle é levado a efeito, ele é efetivado, né, por órgãos integrantes da estrutura do Poder Judiciário. Tudo bem, pessoal? E aí eu volto um pouquinho no que nós já falamos na aula passada. No Brasil, né, órgãos estranhos ao Poder Judiciário, órgãos que não integram o Poder Judiciário, podem fazer controle de constitucionalidade? E nós vimos lá na aula passada, quando falamos de controle preventivo, né, que ele é predominantemente realizado pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Por que controle preventivo? É aquele feito durante o processo de elaboração da norma. Né? E quais os órgãos que participam do processo de elaboração da norma? Legislativo e Executivo, tá certo? Então eu já sei que no Brasil, Executivo e Legislativo fazem sim controle de constitucionalidade. E o Judiciário? Isso é óbvio, professor. Né? Este é, por excelência, né, o órgão incumbido, predominantemente, de realizar o controle de constitucionalidade. Né? Inclusive o controle concentrado, nós vamos ver hoje, através do seu órgão de cúpula, do Supremo Tribunal Federal. Então, se no Brasil, tanto os poderes executivo e legislativo, quanto o Poder Judiciário podem fazer controle de constitucionalidade, é correto dizer que no Brasil eu tenho um sistema híbrido, né? Cuidado, pessoal, cuidado. No Brasil, tanto órgãos estranhos ao Judiciário quanto o próprio Poder Judiciário realizam um controle. Mas a doutrina, tá, ela é categórica ao afirmar que no Brasil eu não tenho um sistema híbrido de controle. Por quê, pessoal? Vamos entender, né, esse tal sistema híbrido de controle de constitucionalidade. O sistema híbrido, turma, é aquele onde algumas normas do ordenamento jurídico, deixa eu dar uma
acertada aqui no meu cronômetro, esqueci de ligar o meu cronômetro. É aquele em que algumas normas do ordenamento jurídico, elas são submetidas a controle pelo judiciário, enquanto outras normas são submetidas a controle por outros órgãos, né, não integrantes do Poder Judiciário. Então, quando eu falo num sistema híbrido, pessoal, eu estou falando num sistema de controle que meio que divide o ordenamento jurídico. Há normas que são controladas através de um controle político e há normas no ordenamento jurídico que são controladas através de um controle jurisdicional. Isso é controle híbrido, tá certo? Algumas normas ficam a critério do controle político, outras por conta do controle jurisdicional. E não é isso que nós observamos no Brasil. No Brasil, pessoal, todas as leis ou atos normativos estão sujeitos a controle, né, tanto político quanto jurisdicional, concomitantes. Não existe no nosso ordenamento jurídico uma distinção entre normas submetidas a controle político e normas submetidas a controle jurisdicional, né? Que é a característica do sistema híbrido, tá bem? Então, como que nós classificamos o sistema no Brasil? No Brasil, nós temos um sistema de controle predominantemente jurisdicional, tá? Mas também, né, com nuances de controle político, de constitucionalidade, tá certo? Então, no Brasil, convivem ao mesmo tempo o sistema de controle jurisdicional e o sistema de controle político, com predominância do controle jurisdicional. Tudo bem, pessoal? Então, não confundir essa característica de concomitância que existe no Brasil, de controle político e jurisdicional, com aquilo que nós denominamos sistema híbrido de controle de constitucionalidade. Nosso sistema não é um sistema híbrido. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Vamos falar mais um pouquinho do controle político, né, de constitucionalidade, depois entramos, e aí vamos até o final, né, do tópico do sistema do controle de constitucionalidade, falando de sistema jurisdicional. Vamos falar um pouquinho mais então de controle político, turma. Controle político, como eu falei agora há pouco, é aquele que é exercido por órgão estranho ao Poder Judiciário, por um órgão que não integra a estrutura do Poder Judiciário, por um órgão que não faz parte do Poder Judiciário. E quem são esses órgãos que no Brasil desempenham o controle político de constitucionalidade? O Legislativo, o Executivo, isso nós já tínhamos visto, mas também os tribunais de contas, né? O Supremo Tribunal Federal, na súmula 334, fechou a questão de que os tribunais de contas, no exercício de suas competências, também podem desempenhar controle de constitucionalidade. E como os tribunais de contas, embora chamem tribunais, não integram a estrutura do Poder Judiciário, o controle por eles realizados, né, é uma espécie de controle, o controle por ele realizado é uma espécie de controle político. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Visto isso, vamos falar um pouquinho do controle político pelo Poder Executivo, né? Quais as hipóteses constitucionalmente previstas de controle político pelo Poder Executivo? 3 hipóteses fundamentais. A primeira é o veto jurídico, tá certo? Uma das fases do processo legislativo, turminha, e nós vamos ver isso lá na frente até com mais calma, com mais tranquilidade, mas uma das fases do processo legislativo é a chamada deliberação executiva, deliberação do Poder Executivo, que pode se dar de 2 formas, através da sanção, né, que é a concordância com o projeto de lei aprovado pelo Legislativo, o projeto é submetido ao Executivo, né? E o Executivo, na sua deliberação, pode sancionar o projeto, ou seja, manifestar sua concordância com o projeto. Mas também pode o Poder Executivo vetar o projeto, tá certo? Que é uma demonstração de discordância do Executivo com o projeto aprovado pelo Poder Legislativo. Esse veto, essa manifestação de discordância, pode ser de 2 tipos, né? O veto político. O que é um veto político? Olha,
O veto político é aquele que, como se o presidente da República, o prefeito, o governador falasse, olha, o projeto ele não é bom, ele está perfeitamente elaborado, ele cumpriu todas as determinações constitucionais, mas não é oportuno, não é conveniente a sua aprovação. Ele não está em consonância, né, com o interesse público no meu modo de entender. E ele veta politicamente o projeto. Mas existe um veto do Poder Executivo chamado veto jurídico. O que é o veto jurídico? É como se o Executivo olhasse para o projeto de lei aprovado lá pelo Legislativo e falasse, olha, a ideia é muito boa, é conveniente, é oportuna, por que eu não tive essa ideia antes? Só que o projeto é inconstitucional, né? Porque essa matéria não pode ser de iniciativa, por exemplo, do Legislativo, tinha que ser iniciativa do Executivo, tá certo? Então, não obstante a ideia seja boa, não obstante o que se prevê no projeto esteja de acordo com o interesse público, existe uma inconstitucionalidade, um defeito jurídico no projeto. Isso é o que nós chamamos de veto jurídico. Então, sempre que o chefe do Executivo, em qualquer esfera da federação, vislumbrar um defeito, um vício formal na elaboração do projeto de lei, né, em questão ali sob análise, ele pode apor um veto jurídico àquele projeto, fazendo o controle político de constitucionalidade. A segunda hipótese é a recusa pelo Executivo de executar uma lei entendida por ele como inconstitucional. Também existe essa possibilidade constitucionalmente estabelecida do Executivo se recusar ao cumprimento de uma norma, né, de uma lei, de um ato normativo, por entendê-lo inconstitucional. A gente sabe que, por força do princípio da legalidade, né, administrar é aplicar a lei de ofício, né? Que o administrador público ele tem por competência fundamental a aplicação da lei, a administração da coisa pública pela lei, tá certo, pessoal? Porém, se ele entender que uma determinada lei é inconstitucional, né, é possível ao Executivo recusar-se à execução daquela lei, tida por ele como inconstitucional. Tudo bem, pessoal? Aqui é preciso ter muito cuidado na prática, viu, gente? Eu que estou aí há 20 anos na municipalidade, tá? Eu não recomendo que o chefe do Poder Executivo, simplesmente por sua conta e risco, né, deixe de cumprir uma lei por entendê-la inconstitucional, tá? E por que eu não acho legal, né, proceder dessa forma? Justamente porque, como eu falei, é por sua conta e risco, tá certo? É por sua conta e risco. Os prejuízos decorrentes da não observância daquela lei, né, se um dia ela vier a ser declarada constitucional pelo judiciário, os prejuízos decorrentes da sua não observância vão ficar a cargo do chefe do Executivo que deixou de observá-la. Então, qual é a melhor medida na prática, pessoal? Eu, chefe do Poder Executivo, prefeito municipal, por exemplo, não concordo com uma lei municipal por entendê-la inconstitucional, né? Pede para a sua Secretaria de Justiça e Cidadania, para a sua Procuradoria, né, ingressar com ação direta de inconstitucionalidade, né? Pede uma liminar lá na ação direta de inconstitucionalidade e obtida a liminar você deixa de cumprir, mas deixa com determinação, né, com ordem, com autorização judicial, tá? Mas é possível, é prevista a hipótese do chefe do Executivo simplesmente deixar de observar uma lei por entendê-la inconstitucional. E por fim, são as hipóteses de intervenção, né? Intervenção federal, né, pelo não cumprimento, não observância da Constituição por parte das unidades federativas. Então, se o chefe do Poder Executivo entende que as unidades da federação não estão, ou uma determinada unidade da federação não está observando as normas da Constituição, ele está autorizado pela própria Constituição a intervir naquele Estado para restabelecer, né, naquela unidade, para restabelecer a ordem constitucional inobservada. Tá bem? Essas são as hipóteses de controle político pelo Poder Executivo. E o controle político, pessoal, pelo Poder Legislativo. Vamos entender agora, né, as hipóteses de controle político
pelo Poder Legislativo, né? Primeira hipótese, Comissão de Constituição e Justiça, né? A Comissão de Constituição e Justiça, pessoal, ou as Comissões de Constituição e Justiça, né, elas têm por finalidade precípua apreciar a constitucionalidade dos projetos que são a elas submetidos, tá certo? Essa é a função primordial da CCJ, fazer análise de constitucionalidade dos projetos que lhes são submetidos. Ok, pessoal? É por isso que a CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça, é a única comissão parlamentar que deve estar presente em todos os órgãos do Poder Legislativo. Da menor Câmara Municipal, do menor município do Brasil, né, ao Senado Federal, todas as casas legislativas devem ter uma Comissão de Constituição e Justiça. Por quê? Porque é através dela, sobretudo, que o Poder Legislativo se manifesta a respeito da constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos projetos legislativos, né, subordinados, submetidos àquela casa. Tá certo, pessoal? Então, através da Comissão de Constituição e Justiça, exerce-se controle político pelo Legislativo. A segunda hipótese é o chamado veto legislativo. O que é o veto legislativo? O veto legislativo, pessoal, consiste na possibilidade do Congresso Nacional sustar, né, atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o seu poder regulamentar ou os limites da delegação legislativa. Tá certo, pessoal? Uma das funções, né, um dos poderes da administração pública é o que nós chamamos de poder regulamentar. Né? A administração pública tem como poder regulamentar a norma jurídica, né? Esmiuçar a norma jurídica, dizer para os seus órgãos da própria administração pública como a norma jurídica deve ser aplicada. E normalmente ele faz isso através de portarias, de decretos, de instruções normativas que vão orientar a própria administração sobre como aplicar uma determinada norma jurídica. Se ao editar esse ato regulamentar, tá, a administração pública, o Poder Executivo, for além daquilo que prevê a própria norma regulamentada, tá, a administração, o Executivo vai estar exorbitando, vai estar extrapolando no seu poder regulamentar. Tá? Ele está criando normas, ele está criando imperativos que não estão previstos na norma regulamentada. Se ele faz isso, ele exorbita, ele extrapola. Tá? E aí entra a possibilidade do chamado veto legislativo, que é a possibilidade do Congresso Nacional, estou falando na esfera federal, sustar, né, os atos do Poder Executivo que extrapolem esses limites da regulamentação. Tá certo, pessoal? Que vão além daquilo que seria a mera regulamentação da norma legal. Ok? Terceira hipótese de controle político pelo Poder Legislativo. A apreciação das medidas provisórias, rejeitando-as, né? Então, quando o presidente da República, o chefe do Executivo Federal, edita uma medida provisória, essa medida provisória ela tem eficácia imediata. Ela começa a produzir eficácia imediatamente. Todavia, ela também deve ser imediatamente submetida ao Poder Legislativo. E o Poder Legislativo, né, dentro de um processo constitucionalmente estabelecido, vai poder concluir ao final pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade desse ato do Poder Executivo, desta medida provisória. Ok? Quando o Poder Legislativo, ao examinar uma medida provisória, conclui pela sua inconstitucionalidade e rejeita a medida, este Poder Legislativo está fazendo o quê? Um controle político de constitucionalidade. Tá certo, pessoal? Então, a rejeição de uma medida provisória, né, ante uma impropriedade constitucional nela contida, é uma forma de controle de constitucionalidade por parte do Poder Legislativo. E, por fim, pessoal, a competência do Senado Federal para suspender, no todo ou em parte,
a execução de lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui nós vamos ver, pessoal, que o controle de constitucionalidade de uma lei, ele pode chegar ao Supremo Tribunal Federal de duas formas, né? Ou a ação é proposta diretamente no Supremo Tribunal Federal, que nós chamamos de controle concentrado, ou a questão da inconstitucionalidade pode ter nascido lá na primeira instância, tá? De forma incidental, nós vamos entender isso no segundo vídeo, de forma incidental, lá na primeira instância, e foi subindo através de recurso, até chegar via recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Se a matéria chegar via recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal e este reconhecer a inconstitucionalidade, tá, inserida, né, naquela ação que chegou até o Supremo via recurso extraordinário, se ali ficar reconhecida por parte do Supremo a inconstitucionalidade de uma norma, o Supremo decidirá neste sentido, mas ele não tem o condão de estender essa sua decisão para todas as pessoas, para dar o efeito erga omnes a essa decisão. Ela vai continuar valendo entre as partes no processo. Para que essa decisão, proferida pelo Supremo, pela inconstitucionalidade, reconhecendo a inconstitucionalidade de uma norma, né, através, numa ação que chegou a ele via recurso extraordinário, via controle difuso, nós vamos entender isso melhor no segundo vídeo, tá? Para que essa ação produza efeito erga omnes, é necessário que o Senado Federal, né, suspenda, né, autorizado pelo 5210, suspenda a eficácia, né, a aplicação dessa norma, a execução dessa lei em todo o território nacional. Ok? Eu sei que essa quarta hipótese é um pouco complexa, é um pouco confusa, mas vocês vão entender mais para frente, quando a gente for falar de controle difuso, vocês vão entender melhor, tá? Essa hipótese do 5210 da Constituição. E aí eu vou falar, pessoal, essa daqui é aquela quarta hipótese de controle político pelo Poder Legislativo. Lembra que inicialmente estava um pouco confusa? E eu falei, olha, lá na frente vocês vão entender melhor. Pois então, é ela, tá bem? Mas vai ter uma hora certa. Tijolinho em cima de tijolinho, nós vamos construindo aí, né, os alicerces do nosso conhecimento acerca do controle de constitucionalidade. Mas vamos com calma. Por hora, guardem a informação. Mais para frente eu garanto que vocês vão entender melhor. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Quanto às demais, né, tanto aqui no caso do Legislativo, quanto aqui nas hipóteses do controle político pelo Executivo, eu acho que não tem grande complexidade, né? Dá para a gente entender sem maiores problemas, tá? E por fim, pessoal, lembrar que não é só o Legislativo, né, ou não são apenas o Legislativo e o Executivo que exercem no Brasil o controle político de constitucionalidade, porque o Supremo já sumulou, né, a hipótese de também os tribunais de contas, no exercício das suas competências fiscalizatórias, né, virem a reconhecer a inconstitucionalidade de uma determinada lei ou ato normativo, né, que o Tribunal de Contas também pode apreciar a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo, tá certo? Então, lá na Câmara Municipal, por exemplo, todo ano, né, onde eu trabalho, todo ano nós temos uma auditoria do Tribunal de Contas, né? Os técnicos do Tribunal de Contas, né, os agentes lá de fiscalização do Tribunal de Contas, anualmente visitam, né, as câmaras do Estado, estou falando aqui no Estado de São Paulo, visitam as câmaras do Estado e fazem lá uma auditoria, né, anual nas contas da edilidade, nas contas do Legislativo Municipal, tá certo? Ao apreciar as contas, né, os contratos, os atos realizados pelo Poder Legislativo, ele faz isso no Executivo também, né, faz isso nas autarquias e tal, reconhecida ali pelo agente de fiscalização uma eventual inconstitucionalidade, os conselheiros do Tribunal de Contas podem decidir, né, nesse sentido, podem reconhecer a inconstitucionalidade nos seus julgamentos.
Isso já está consagrado, né, pessoal, pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive isso já está sumulado pelo Supremo Tribunal Federal. Deixa eu só confirmar uma coisinha, pessoal, com relação a esta súmula. Só um minutinho. Agora eu não tenho certeza, que eu coloquei aqui, eu reparei 334 e ali eu coloquei 347, tá? Mas eu confiro direitinho e quando a gente for, quando nós formos para a nossa aula, para a nossa videoconferência, eu corrijo isso daqui para vocês. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Com relação ao controle político, é isso que a gente tem de fundamental, tá? No próximo vídeo, vamos encerrar esse vídeo agora. No próximo vídeo, tá? Eu vou começar a falar, com vocês, né? Vou começar, não vou conseguir terminar, mas eu vou começar a falar com vocês a respeito de controle ou sistema jurisdicional de controle de constitucionalidade, que é o que de fato nos interessa mais diretamente, que é o controle de constitucionalidade levado a efeito por órgão integrante do Poder Judiciário. Tá bem, pessoal? Por hora é isso, turma. Nós ficamos por aqui, tá? No próximo vídeo a gente retoma ainda nessa aula sistema de controle jurisdicional. Beleza, pessoal? Até daqui a pouquinho no próximo vídeo. Um abraço!